agora a gente vai fazer uma atividade que eu quero então que vocês peguem, eu vou fazendo aqui no Photoshop e vocês vão fazendo aí no papel. Pessoal, a gente vai fazer assim, ó. Vocês vão pegar o papel, aqui vocês estão vendo 2 desenhos, tá? Vou deixar a tela assim e vocês vão fazendo conforme eu vou explicando. Então, 2 papéis e aí vocês vão fazendo em cada um. Então, primeira coisa, quando eu for construir um desenho de perspectiva, a primeira coisa que eu tenho que pensar é a altura de observação. Aqui no caso, eu vou fazer os 2 na altura do observador. A altura do observador significa que eu vou representar como se uma pessoa estivesse em pé, tá? Como se uma pessoa estivesse posicionada, visualizando em pé na frente de uma rua, por exemplo. Então, a gente vai começar a desenhar. Então, eu vou desenhar 2 perspectivas, tá? A primeira, vocês vão representar como se estivessem no meio da rua, aqui. Então, eu tenho igualmente, ó, eu não tinha desenhado lá aquela linha vertical, mas, ó, é a linha que divide os quadrantes do desenho, né? Tudo que tá para a direita e tudo que tá para a esquerda, ou ao contrário, né? Olhando para vocês, tudo que tá para a direita, tudo que tá para a esquerda. A inclinação ela vai acontecendo assim. E na horizontal a mesma coisa, tudo que tá para cima da linha do horizonte, né? Vai fazendo assim, e tudo que tá para baixo vai fazendo assim. Então, a posição do observador a gente já definiu. Um vai ser no meio da rua e o outro vai ser na calçada direita de vocês, tá? A altura do observador. A gente vai considerar a altura do observador 1,50 m, a altura do olhar. Eu tenho 1,64 m. Então, o meu olho tá mais ou menos na altura de 1,50 m. É isso que eu vou considerar como a altura do observador. E o enquadramento do desenho. Então, o enquadramento do desenho eu vou escolher agora. Eu vou fazer a linha do horizonte. Então, a primeira coisa que vocês vão desenhar é a linha do horizonte. Vou fazer uma linha. Essa linha pode ser mais para cima, mais para baixo, dependendo. Se eu vou mostrar mais, vamos pensar num plano vertical. Então, se eu tô fazendo uma rua, eu vou mostrar o piso da rua, mas eu vou mostrar mais os edifícios, vamos dizer. Então, eu vou colocar a linha, não vou pôr muito para baixo, mas vou pôr do meio um pouquinho para baixo. Os 2 vão ter a mesma linha do horizonte, os 2 vão ser considerados com a mesma altura, tá? A altura de 1,50 m. Agora, eu vou representar o meu ponto de visão, ou seja, onde que está o meu olho relativo ao desenho. Eu vou chamar de PV. Vou representar nesta imagem, como eu vou fazer uma perspectiva no meio da rua e eu vou ver igualmente os 2 lados, eu vou pôr o meu ponto de visão bem no meio da folha aqui, ó. E neste outro desenho, em que eu vou estar do lado direito da calçada, na calçada direita, vamos pensar, eu vou estar olhando e eu vou ver mais para um lado, né? Eu vou ver, quando eu tenho essa visualização, eu vejo esses objetos aqui da direita, eles estão mais achatados, eu não tenho uma visualização muito boa deles. Né? Eles estão quase que eu não consigo ver. Enquanto que a fachada do lado de lá eu consigo ver com mais propriedade. Então, eu vou fazer o enquadramento de modo que eu poderia colocar no meio também, só que ficaria muito prédio que dá para ver pouca coisa. Então, eu vou colocar, como tá na calçada direita, eu vou colocar um pouco mais aqui para a direita, tá? Para fazer aí o meu traçado. E aí, eu vou começar a desenhar. Eu vou desenhar primeiro a rua. Então, tenho aqui a linha do horizonte. Posso deixar um pouquinho mais fraca. As linhas verticais, que indicam a divisão dos quadrantes. E agora, então, eu vou fazer o ponto de visão, que são esses que representa a posição do meu olhar ali. E a rua. Então, a rua eu vou começar a desenhar aqui. Pegar uma linha.
e vou desenhar a rua. Olha, vou fazer uma abertura. Qual abertura? Aí, pessoal, a gente está fazendo um pouco na sensibilidade essa perspectiva, tá? Que existe um método chamado método dos arquitetos, em que você consegue fazer uma representação bem precisa matemática aqui, ó. Só que não é o caso que eu vou fazer aqui, ó. Vou fazer duas aqui. Eu vou desenhar a rua e a calçada. Só que a calçada eu vou desenhar com uma outra cor. Então, olha, desse lado da rua eu tenho, neste desenho, o que eu vejo perto de mim é a calçada. Eu tô no meio da calçada, eu não tô no meio da rua. Então, eu vou representar a calçada aqui. Neste primeiro desenho, a minha calçada, ela vai acontecer aqui, ó, dos dois lados. Então, eu tenho a rua e eu tenho a calçada. E aqui eu tenho a calçada e a minha rua acontece desse lado, porque eu tô na calçada direita, né? Então, veja que é um pouco diferente o desenho. Eu vou fazer agora a minha calçada. Então, olha, eu tenho a rua, calçada, a rua, calçada. Eu vou pintar a rua aqui para vocês. Vocês podem dar uma pintadinha também nela. Então, tá lá, tá? Fiz as duas situações. No meio da rua, no canto da rua. Ok. Agora eu vou fazer uma fachada aqui. Vou colocar como se fosse desenhar uma fachada. E aí eu preciso saber a altura que eu vou desenhar. Então vamos pensar aqui, ó, gente. Eu vou escolher uma posição horizontal aqui e vou pensar, então, ó, nesse lado o prédio vai começar aqui, a fachada vai começar aqui, e nesse desenho a fachada vai começar aqui, ou seja, como se ela fosse alinhada com a calçada, né, no ponto de alinhamento ali com a calçada. Agora, que altura que ela vai ter? É isso que eu preciso entender. Eu sei que a altura do observador é 1,50 m, ó. Eu sei que uma linha aqui representa 1,50 m. Vocês concordam comigo? Essa linha representa 1,50 m. Então, eu vou multiplicar, vamos fazer uma fachada de 2 andares. Eu vou pegar essa linha, vocês podem fazer com a régua aí, medir o tamanho dela. Eu desenhei essa representação aqui, então, em 1,5 m. E eu vou ampliar o tamanho dela. Então, se eu puser aqui o dobro do tamanho, olha, essa é a representação de 3 metros. Eu marquei horizontalmente a posição onde eu vou começar a aresta do prédio. Então, eu marquei nos dois desenhos. Todas as linhas horizontais são linhas de profundidade. Então, se eu tenho aqui representada a profundidade, ó, nos dois desenhos eu tenho a mesma profundidade. É só para achar a mesma profundidade nos dois desenhos, por isso que eu pus, tá? Então, essa linha azul, ela tá representando 3 metros. Então, eu vou deixar assim, e aí as outras linhas, eu vou fazer as linhas de fuga. A partir do ponto de fuga, eu vou desenhar aqui, ó, uma linha de fuga, passando ali pelos 3 metros, porque 1,5 m eu já sei que a linha é aqui, ó. A linha é aqui de 1,5 m, aqui a linha de 3 metros. E nesse desenho a mesma coisa. Então, tudo que eu representar com 3 metros neste plano vai estar entre essas duas linhas, ó. Entre essas duas linhas verdes serão os objetos de 3 metros de altura, que estão neste alinhamento. E se eu quiser fazer 6 metros de altura, o que eu vou fazer é duplicar a altura desta linha azul de novo. Agora ela tem 6 metros, então a linha de fuga vocês vão representar o que seria a altura de 6 metros. Que daria uma construção de 2 andares, mais ou menos, tá? Então, essa construção de 2 andares, agora eu vou desenhar a outra aresta dela. Eu vou pegar essa linha azul e vou escolher um ponto aqui. Aqui eu não vou me preocupar muito até aonde, mas eu vou escolher deixa eu ver aqui, ó. Vou escolher um ponto aqui. Um ponto qualquer, entre aspas. Para representar aqui, então vou pintar aqui para vocês verem. Esta seria uma fachada de 6 metros de altura. A largura dela tô estimando aqui, tá, pessoal? Tô fazendo no olho porque a gente não tá fazendo pelo método dos arquitetos. Que existe um método que daí é com a planta. Aqui, o objetivo da aula de hoje é entender bem os fundamentos.
entender bem a posição das coisas e o porquê dessas posições, tá? Então tá lá, ó. Eu fiz aqui, isso seria a fachada. E como é que essa fachada acontece no outro desenho? Então, vamos pegar a mesma profundidade, eu vou baixar uma linha de profundidade, que é essa linha horizontal. Essa linha horizontal passando aqui, ó, no encontro dessas arestas, ela vai me dizer essa profundidade no outro desenho, aonde que ela tá acontecendo, ó. Para que eu possa, então, fazer aqui, ó. Aonde bater aqui na calçada, eu vou levantar a altura desse prédio. Então, a mesma fachada representada na perspectiva no meio da rua, ela vai aparecer assim. E a mesma fachada representada na perspectiva do outro lado da rua, ela vai aparecer assim. Então, vejam que existe uma diferença. Eu estou do outro lado da rua, eu vejo melhor essa perspectiva. Se aqui eu estou no meio da rua, eu estou mais próxima, eu não vejo com tanto ângulo, né? E se eu fosse representar a lateral dessa construção, ela ia acontecer aqui, ó. Esse plano, essa lateral da construção, ela tá frontalmente a mim. O que eu preciso desenhar é um retângulo frontalmente a mim. Essa seria a lateral da construção, que nesse desenho aconteceria aqui, ó. Então, essa seria, vamos dizer assim, a fachada lateral. Essa seria a fachada lateral, ó. E essa outra fachada lateral. A fachada lateral do prédio está frontal a mim. Dá para entender isso, pessoal? Porque ela está num plano, né, frontal a mim. Bom, então a gente já sabe que as linhas horizontais são as linhas que representam profundidade. Nos dois desenhos elas estão representando a mesma profundidade. A gente já sabe que a linha de altura, qualquer ponto que eu pegue do meu objeto e leve até a linha do horizonte, neste caso, como a gente desenhou considerando 1,5 m de altura a linha do horizonte, eu vou ter uma medida de 1,5 m de altura de qualquer ponto do desenho até a linha do horizonte. Ela vai estar representando 1,5 m. E agora eu vou então colocar uma figura humana. Então, essa figura humana, dependendo de onde eu colocar, eu posso variar o tamanho dela, né? Então, aqui ela vai ser atropelada, né? Então, estou colocando figuras humanas em diferentes posições, com diferentes tamanhos. Lembrando que se ela é grande, ó, aparece aqui, né? Ela aparece num plano mais frontal, só que eu tenho que sempre me preocupar com a linha do horizonte de deixar os olhos dessa pessoa, né? Se ela for da minha altura, os olhos dela vão sempre estar na linha do horizonte. Essa daqui ficou mais baixa, né? Eu me confundi com a linha do horizonte. Aí, pessoal, a gente vai poder preencher ou ilustrar essa perspectiva com objetos, né? Com edifícios. Eu vou trazer aqui a foto de uma edificação com 2 andares de altura. Então, vou pegar essa daqui, ó. Então, 6 metros de construção, ela se encaixaria aqui, ó. Eu pegaria os 4 pontos dessa construção. O ideal é que essa imagem já estivesse limpa, né? Limpa, que eu digo assim, já os pixels não necessários já tivessem sido excluídos. Então, eu vou excluir agora, porque tem uns pixels a mais aqui. Esses de cima também eu não vou querer. Pronto, agora que eu tenho uma imagem bem certinha, eu poderia ter feito isso antes de trazer a imagem para cá. Eu vou pedir para distorcer. E esse distorcer, ele me dá 4 pontos dessa imagem e eu posso encaixar esses 4 pontos naqueles 4 pontos que eu já programei aqui para ser os pontos limites aqui dessa fachada. Nesse desenho ficou assim, no outro, mesma coisa vai acontecer aqui. Se eu quiser visualizar com mais facilidade, eu posso dar uma transparência para essa camada enquanto eu estou fazendo isso e depois eu volto. Ó, ficou bem direitinho. Então, coloquei as duas situações, ó, coloquei a fachada nas duas situações. Para eu colocar aqui nessa lateral, eu vou então trazer alguma imagem que seja mais frontalizada, né? Por exemplo, então coloquei aqui, ó, e desse lado
Tem que redimensionar, porque essa fachada ela tá menor do que ela precisaria estar, né? Tem que aumentar um pouquinho para que a altura fique aqui compatível e aí posicionar. Essas duas fachadas aqui de tijolo, essas duas laterais de tijolo, elas aparecem bem frontais a mim. Então, a imagem frontalizada da fachada eu não precisei alterar. As outras, essa daqui eu precisei distorcer para que ela se adequasse ao ângulo da perspectiva. E a ideia é essa daqui, ó, né? Montar uma perspectiva. E falta uma coisinha para explicar, que eu vou explicar aqui, que é o posicionamento dessas árvores, tá? Ó, essa imagem, ela tá com a indicação dessas áreas vazias aqui, que são os planos frontais, tá? Eu vou pintar aqui de branco. Basicamente aqui, olha, a gente vai marcar a linha do horizonte. Então, vou criar uma camada aqui para marcar, para poder desenhar. Eu vou marcar aqui, tem as ferramentas de desenho. Ó, para eu achar a linha do horizonte, eu vou prolongar as linhas de profundidade. Então, olha, eu achei aqui o ponto de fuga. Do ponto de fuga, eu gero a posição da linha do horizonte, o ponto de fuga e onde está a linha do horizonte para colocar a cabeça das pessoas. Eu vou considerar que essa imagem ela está desenhada na altura do observador, ou seja, considerar 1,50 m de altura, a altura de observação, a altura do olhar. E aí eu começo a trazer coisas para essa imagem. Então aqui no pixel funciona aqui, ó. Então vamos ver aqui, se é 1,50 m, vamos entender que 1,50 m. Se eu quiser trazer alguma coisa para essa fachada aqui, que a altura que ela tem, ó, 1,50 m é daqui até aqui. Então, ela teria, vou chamar essa camada de 1,50 m. Então, 1,50 m seria a distância nesta aresta, equivaleria a esta distância. E aí, então, eu poderia aqui, ó, se a altura... Então, ó, aqui ela tá com 300, esse 600 não tem nada a ver com a medida real, foi super coincidência, tá? Eu vou pôr aqui, eu vou pôr free aqui, 600. Eu teria que dobrar o valor, quadriplicar o valor lá, tá? Coincidentemente ficou igual. Ó, então essa altura aqui seria de 6, ela tá 4 vezes o tamanho daquela linha pequena, tá? Então, como se eu colocasse 4 linhas ali. Então, vamos pôr os 3 metros. Então, eu vou fazer uma linha que equivale à altura de 1,50 m e vou duplicar o tamanho dessa linha. Esse seria um andar, né? Equivaleria a um andar. Então, se eu puxar uma linha daqui, aqui seria um andar, tá? Nesta fachada, nas outras não, tá? Essa é só nesse plano de fachada aqui, ó. Isso que é importante entender, ó. Isso só funciona para este plano aqui, para tudo que está neste alinhamento. E aí eu vou trazer aqui, ó, vou trazer a fachada de 2 andares, vou pegar aquela mesma. E aqui eu tenho uma opção aqui, ó, Free Distort, no Edit, que equivale àquele lá que eu fiz no Photoshop, ó. Você pega os 4 pontos, posiciona esses 4 pontos aqui, encaixo os 4 pontos da fachada, encaixo aqui, encaixo ali. Posso mexer um pouquinho na transparência para fazer uma verificação, ó. Posso apagar o que eu não quero. Poderia fazer isso antes de distorcer, seria melhor, talvez. Pronto, pus a fachada ali, tá? Vou trazer a outra, é todo o mesmo processo, tá, gente? Que vocês conhecem. Pegar a lateralzinha, colocar, encaixar aqui frontalmente. Ela vai diminuir um pouquinho de tamanho. Posiciono. Então, o processo é equivalente, né? Eu quero colocar uma imagem aqui, uma textura. Então, eu tenho uma textura aqui que eu baixei de imagem que é de um piso. Porém, ó, esse piso, ele tem poucas peças no seu comprimento. Ele não é compatível com essa extensão inteira aqui, né? Então, se eu colocasse essa aqui, ó, o que ia acontecer? Eu até poderia usar essa imagem
para colocar a perspectiva do piso aqui. Lembrando que esta linha de cima e esta de baixo, elas têm que ficar horizontais, eu não posso fazer isso, tá? Então, eu tenho que trazer ela para horizontal para encaixar bem aqui. Então, eu faria alguma coisa assim. E qual que é o problema disso? O problema é que tá vendo que ela tá ficando muito esticada. Essa pedra, ela tem uma proporção mais para alongada do que para esticada. E ficou muito esticada. Por quê? Porque a imagem, ela tinha pouco comprimento representado. Então, o que eu vou fazer? Antes de eu mandar a imagem para lá, eu vou pegar esta imagem, eu vou aumentar o tamanho da imagem ali, tamanho da tela. Eu vou aumentar, para compor 3 pedaços, 3 imagens dessa, tá? Então, eu vou triplicar a altura. Quanto que dá? 870 vezes 3. Eu vou pôr 3.000, depois eu corto, tá? Um pouquinho mais do que triplicar. Agora, aqui eu vou trazer de novo essa imagem. Como essa imagem não foi uma imagem seamless, lembra que eu falei que tem umas imagens que a gente coloca e que ela já, quando você duplica, ela já encaixa certinho. Essa daqui não tá preparada para isso. Então, o encaixe dela, olha o que aconteceu. Tem um jeito de eu melhorar isso daqui, é invertendo essa imagem, quer ver, ó? Girar verticalmente. Aqui, é no editar. Que aí é só na camada, ó, girar verticalmente, é só essa camada. Que aí eu já melhoro um pouquinho, ó, eu pego a parte de cima, trago para baixo e consigo encaixar aqui um pouquinho melhor essa junção aqui das imagens. E eu vou trazer de novo ela aqui para encaixar aqui e eu vou ter que fazer a mesma coisa, ó. Esta camada, então é no edit, eu vou girar verticalmente para ele pegar. Girar verticalmente é isso daqui, ó, pessoal. A imagem tá aqui, você vai inverter, né? Como se fosse rebater ela para baixo. Ok, ó. Então eu tenho 3 camadas aqui, que eu posso vir aqui e achatar a imagem para virar uma camada só. E aí eu tenho uma imagem maior para aplicar ali na minha calçada. Então esta imagem daqui é que eu vou baixar para o meu computador, chamar de calçada, colocar lá na pasta da disciplina. E aí essa imagem que eu consigo trazer para cá, ó. Agora a imagem que eu tenho para colocar aqui é bem maior, ó. Bem maior. Essa daqui, quando eu dou o distort, o free distort, eu tenho mais pixels para encaixar aqui. O que normalmente se esquece é que esta linha e esta linha precisam ser horizontais, para que a representação fique correta. Mas aí eu coloquei, vejam o que aconteceu, ficou bem mais real, né? Ficou bem mais proporcional, apesar de lá para trás ainda ficar um pouco distorcido, pelo menos aqui na frente, ó, já ficou com uma proporção mais de peça horizontal. E aí, pessoal, sei que já tá dando a hora, mas eu só quero explicar mais uma coisinha para vocês que diz respeito ao posicionamento das árvores. Vamos dizer que eu quero pôr uma árvore de 4 metros, tá? Como é que eu vou fazer? Vou até usar verde para representar aqui a posição da árvore. Como é que eu vou achar aonde que eu coloco as árvores? Então, primeiro, eu vou fazer uma linha aqui para representar a posição da árvore aqui na calçada. Então, eu quero que ela fique no meio da calçada, vamos dizer. Então, eu quero que ela fique neste alinhamento da calçada, tá? E aí, eu vou escolher algum ponto para eu colocar a primeira árvore. Eu vou escolher, vamos dizer, eu quero aqui. Quero pôr a primeira árvore aqui, ó. Como é que eu acho 4 metros aqui? Então, agora, eu posso... Aí é um truquezinho. Vocês vão dar zoom, mexer o zoom aqui, ó, do software, até que a distância entre esses dois pontos fique 1,50 em alguma escala. Então, vocês podem reduzir, ampliar, até ele encaixar certinho no 1,50 de alguma escala. Então, eu posso dar zoom assim, ó, até encaixar 1,5 cm, 3 centímetros. Quantos centímetros? Dependendo da escala do escalímetro, deram 1,5, tá? 150, ó. Quando acontecer isso, aí eu vou pegar e vou identificar aqui, aí eu vou pegar daqui, sem mexer no zoom, eu vou pegar daqui, vou medir, vou ir medindo
até chegar nos 4 metros. Então, que vai dar mais ou menos aqui. Então, com o escalímetro, vocês vão marcar esta medida. E aí, aqui, vocês vão saber que esse é o tamanho que tem que ter a árvore, porque é o tamanho proporcional nesta posição do desenho. Aí, vocês vão escolher uma outra posição de árvore. Então, vou desenhar aqui uma outra posição de árvore. Vou desenhar uma outra linha para marcar uma segunda árvore. Então, uma segunda árvore pode ser, você escolhe. Eu quero que a segunda árvore seja aqui, ó. Como eu já tenho esta marcação de 4 metros, eu já sei que aqui é 4 metros, ó. Eu sei que este ponto, esta altura aqui representa 4 metros de altura. Como eu já sei isso, então agora basta eu buscar lá do ponto de fuga. Eu sei que todas as linhas que estão nesta linha de fuga representam a altura de 4 metros neste alinhamento. Então, eu sei que essa segunda árvore, ela deve ter esta dimensão, ela deve ser um pouco mais curta, porque ela está mais para trás e na perspectiva, conforme você desenha os objetos mais afastados, eles aparecem menores, lembra na figura humana? Então, vou colocar uma árvore aqui, ó. Vou pegar uma árvore. Esta árvore, naquela posição da perspectiva, ela vai ter esta dimensão, ó, daqui até aqui. Se eu pegar de novo esta árvore, na outra posição, ela vai ser um pouco menor. Ela vai daqui até aqui. Ela vai desse ponto até ali onde é a representação de 4 metros nesta posição do desenho. E agora, a última informação da aula. A árvore às vezes varia a altura da própria árvore, mas só para vocês saberem, se fossem árvores exatamente o mesmo tamanho, ela apareceria desse jeito. Então, eu tenho a marcação, vamos pensar, pode ser poste de luz, né, de um, de outro. Se eu quiser pôr um terceiro, tem um jeito aqui da gente saber a posição exata de um objeto a uma mesma profundidade, que esteja distante, igualmente equidistante desse primeiro. Que é o seguinte, isso daí é uma informação nova. Se eu desenhar uma diagonal aqui, se eu desenhar uma linha paralela, essa azul, paralela a esta, o ponto que ela tocar esta linha aqui, ó, vai ser o ponto que vai definir a posição da próxima árvore, para que elas estejam equidistantes, para que eu tenha uma árvore sempre a uma mesma distância. Então, se eu quiser colocar mais 2 árvores a uma mesma distância, eu vou ter que criar essas linhas paralelas, essas azuis paralelas, e no ponto que elas tocarem a linha da profundidade, que é esta, eu vou identificar a altura que vai ter aquela árvore. Então, vamos pegar as árvores lá para ver como é que elas ficaram, ó. Eu tenho 2 árvores aqui. Se eu tivesse, poderia ser poste, tá, gente? Objetos de mesma altura. Se eu quisesse colocar mais uma de mesma altura, aqui ela teria esse tamanho. Então, se quiser, para o desenho não ficar muito chato, depois você pode aumentar um pouquinho o tamanho dela, de uma, de outra, só para representar a diferença de tamanho real delas, né? Mas se elas tiverem um tamanho igual, elas seriam representadas assim. E a última, então assim eu consegui posicionar vários objetos. A distância entre eles no espaço real, ela é constante, né? A distância, ela é constante, elas estão alinhadas na calçada. E se elas têm lá 8 metros de distância entre uma e outra, é 8 metros, 8 metros, 1 metro. É o que está representado aí no desenho. Então, pessoal, é isso.